E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de direito penal então, da série Crimes contra a Honra, o último dos crimes, o crime de injúria. Então já vimos calúnia, já vimos difamação e agora veremos quem? O crime de injúria. Primeira grande diferença dele, gente, olha só, o crime de injúria é o único dos três que protege a chamada honra, o quê? Subjetiva, ou seja, a autoimagem do indivíduo. Previsão legal, artigo 140 do Código Penal, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Bom, o que seria honra e dignidade? São aspectos morais do sujeito, como por exemplo, a honestidade, a lealdade. Já a honra e decoro são outros atributos não morais, como por exemplo, a dedicação ao trabalho, a forma física. Bom, para que eu tenha injúria então, somar duas situações. Ataque à dignidade ao decoro e, claro, o dolo de ofensa, como em todos os crimes contra a honra. Exemplos de injúria: chamar alguém de corno, de idiota, de burro, são exemplos de injúria, certo? Sempre que eu ataco a dignidade ou decoro de alguém com a intenção de humilhação, eu vou ter, é claro, o crime de injúria. Aquela situação jocosa entre amigos, ei, seu idiota, ô, seu babaca, aquela brincadeira entre amigos, não configura isso aqui porque não haveria, claro, dolo de ofensa. Bom, continuando aqui a questão da injúria, então, gente, como a injúria protege a autoimagem, quando é que ela se consuma? Quando a vítima toma conhecimento da imputação, certo? É possível tentativa, em tese, se a ofensa for feita por escrito e não chegar às mãos de quem? Do ofensor. Bacana? Bom, a vítima do... Esse crime pode ter como sujeito ativo, ou seja, como praticante do crime, qualquer pessoa, tá? Desde que maior e capaz. Já como sujeito passivo, também qualquer pessoa, mas há aqui duas restrições importantes. Primeira restrição: pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo do crime de injúria. E por que não? Porque como a pessoa jurídica é uma criação legal, uma coisa que não existe na prática, é uma ficção legal, ela não tem autoconsciência. Como ela não tem autoconsciência, ela não tem honra subjetiva e, portanto, não pode ser vítima de injúria. Da mesma forma, há uma discussão sobre os inimputáveis. Como assim? Imagina uma criança muito novinha, sei lá, um bebezinho de 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses. Tu faz uma ofensa a essa criança, né? Ah, seu idiota, para a criança. Aquele bebê não entende essa ofensa. Então, para alguns autores, como esse inimputável não entende o teor da ofensa, não haveria, então, o crime de injúria contra ele. Da mesma forma, os mortos. Não há injúria contra mortos, né? Lembram, já falamos sobre isso, então a nossa lei penal resolveu proteger apenas na calúnia a questão lá dos mortos. Bom, continuando aqui a nossa questão do crime de injúria, o crime de injúria, artigo 140 caput, permite a aplicação do perdão judicial. Só para lembrar, perdão judicial é aquele que é, como o próprio nome diz, fornecido pelo juiz e que o juiz vai dar se ele entender que uma das situações aqui foram atingidas. Outra questão importante é uma discussão acerca da natureza jurídica do perdão judicial, se ele é simplesmente o juiz condena o sujeito e não aplica a pena, ou se ele é uma causa de extinção da punibilidade. O juiz só faz o quê? Simplesmente ele declara o perdão judicial e o sujeito, né, sai do processo, então, sem nenhum tipo de condenação. Ah, é a mesma coisa? Não, porque se eu entendo que o perdão judicial simplesmente é uma causa de não aplicação da pena, eu vou ter uma situação em que o sujeito, então, ele é condenado, mas não lhe é aplicada a pena, ou seja, ele vai perder a sua primariedade, coisa que não acontece para quem entende da outra forma. Então, eu entendo, e a interpretação não é só minha, mas de grande parte da doutrina, que o perdão judicial ele é uma causa de extinção da punibilidade, ou seja, o sujeito é uma sentença declaratória de perdão judicial, e aí o sujeito fica sem nenhum tipo de consequência de ordem criminal quando ele é concedido. Duas hipóteses em caso de injúria. Primeiro, quando a vítima provocou de forma reprovável a injúria. Cuidado, esta provocação não pode ser outra injúria, porque senão é o inciso 2. Então, qual é a ideia aqui? Por exemplo, sei lá, a vítima faz uma careta para a pessoa e a pessoa então responde com uma injúria. Eu posso falar que seria essa primeira hipótese aqui. Segunda hipótese, retorção imediata, ou seja, alguém fala uma injúria para você e você responde com outra injúria. Essa tua resposta é a retorção imediata. E aí o juiz, ao verificar que houve retorção imediata,
também pode deixar de aplicar a pena só para quem respondeu. Para quem falou primeiro, não. A retorção é só para quem respondeu, a benéfica é para quem respondeu, não para quem falou primeiro. Bom, agora vamos a um crime bem interessante, gente, que é a chamada injúria real. Por que é interessante? Porque é a aplicação de força física com intenção de humilhação. Ninguém pensa muito nisso, né? Como é que eu vou ter um crime de injúria com força física? É assim. Há vários casos sobre isso. Por exemplo, não sei se o colégio ainda está assim, tomara que não, mas quando eu fui para o colégio, quando eu era criança, era comum que se tivesse chamado chá de cueca, que puxa a cueca da pessoa para cima, assim, né? O chá de cueca é uma coisa com intenção humilhatória. E se enquadra claramente aqui na injúria real, porque eu uso força física para humilhar a pessoa. Outro exemplo, jogar alguém no lixo. Outro exemplo, dar palmadinhas na cara do adulto, assim, aí e tal, palmadas no rosto do adulto, são questões de uso de força física com intenção humilhatória, que formam sim a ideia de injúria real. Então, se eu utilizar força física, e essa força física for com o objetivo de humilhação, eu vou ter sim o crime de injúria real, que é um tipo de injúria qualificada, porque tem pena mais alta que o caput, por isso qualificada, tá, gente? Olha só, importantíssimo, hein? Importantíssimo. Eu preciso, gravem isso aí, que eu tenha a utilização da força, desculpa ser insistente aqui, mas com a intenção de humilhação. Se não for, aí teríamos dois crimes separados, né? Assim, uma lesão corporal e outra injúria. Tem que haver uma ligação entre a força física e a ideia de humilhação. Outro ponto importante, olha que interessante aqui, ó. Se a violência deixar algum tipo de lesão corporal, tu vai responder também pela pena da lesão corporal. Porque o crime aqui, ele tem uma estreita relação aqui. No caso de vias de fato, só não, porque vias de fato, vocês sabem, é uma contravenção penal, previsto no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, e claro, ela ficaria absorvida pelo parágrafo 2º. Mas se resultar em lesões corporais, sim, aí sim eu teria a questão da violência a ser somada aqui. Então, injúria real, violência ou vias de fato, mais dolo de ofensa. E o terceiro parágrafo do crime de injúria, gente, é das injúrias, sem dúvida, o crime mais grave, porque nós temos aqui a injúria preconceituosa, também chamada de injúria racial. Olha só. Nessa injúria aqui, então, o sujeito, com a intenção de humilhação, ele utiliza expressões referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, a utilização desses elementos com a intenção de humilhação vão aplicar o quê? O crime de injúria racial ou preconceituosa. Dos crimes de injúria é o mais grave, vejam só, a pena é de 3 anos, a pena máxima, ultrapassando o limite de quem? Do juizado especial criminal. Então, esse crime aqui é um crime contra a honra que não será julgado pelo juizado especial criminal. Por quê? Porque a pena supera os 2 anos que a Lei 9.099 determina para crimes do juizado. Assim, gente, será processado, então, nos juízos comum, com a aplicação do procedimento, né, diferente do procedimento do juizado especial criminal, porque a pena supera, de novo, a questão que eu acabei de falar. Bom, 3 elementos que caracterizam a questão... Opa, saiu 2 aqui, mas são 3, tá, gente? Que caracterizam a questão aqui do crime de injúria preconceituosa ou racial. Primeiro, a utilização desses elementos aqui de cor, raça, etnia, origem, pessoa com deficiência, idosa, é isso aqui. Segundo, tá aqui em verde, olha só, a jurisprudência tem exigido um elemento subjetivo do tipo penal. Como assim? Há uma exigência jurisprudencial que a utilização desses elementos aqui de raça, cor, etnia, religião, sejam utilizados com o fim de ofender a pessoa com esses elementos. Ou seja, tem que haver um fim especial de menosprezar a raça, a cor, a etnia, a religião, a origem, a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Se não houvesse intenção especial de menosprezar por esse tipo, haveria o crime de injúria, mas tipificado onde? 140 caput. É o que está decidido aqui nesse julgado do Tribunal de Santa Catarina, em que aconteceu exatamente isso. O tribunal entendeu que não houve a injúria preconceituosa, mas sim a injúria. Então, cuidado, tem que haver o fim especial de discriminar a pessoa em relação a esses elementos aqui. Se não, havendo dolo de humilhação, será o quê? O crime de injúria 140 caput. Bom, talvez a grande dúvida do 140 parágrafo 3º seja a diferença entre injúria racial e racismo, certo? Por quê? Porque nós temos no Brasil uma lei específica
para o racismo, que é a Lei 7716/89. Lei 7716/89. Essa lei é uma lei que tipifica os crimes de racismo, tá? E é uma lei específica. E aí nós temos, além dessa lei, temos o crime de injúria racial. O Brasil, infelizmente, é um país muito racista, e há quem diga que não, que é uma hipocrisia, porque é um país racista. E ainda bem que temos uma lei, então, que trata só disso, e temos ainda a questão do artigo 140, parágrafo 3º. E qual é a diferença das duas questões? É bem fácil entender, tá? Bem fácil mesmo. Injúria racial ou preconceituosa. Ofensa a uma pessoa ou um grupinho de pessoas que eu posso identificar, fulano, beltrano, ciclano. Essa é a ideia. Enquanto no racismo, eu discrimino toda uma classe. Por exemplo, todos os negros, todos os japoneses, todos os, sei lá, os nordestinos, é essa a ideia. Todo um grupo social abstrato, assim, enquanto aqui não, aqui é objetivo. Injúria racial protege a chamada honra subjetiva, ou seja, o objeto jurídico da injúria é honra subjetiva, a autoimagem do sujeito. Enquanto no racismo é a dignidade da pessoa humana. Racismo é um crime terrível, é um crime nojento, é um crime abjeto. Então, racismo protege o quê? A dignidade da pessoa humana. Injúria racial, ação penal pública condicionada, ou seja, para que eu tenha processo, a vítima tem que autorizar. Racismo, ação penal pública incondicionada. Mesmo que as vítimas não queiram, o MP pode promover a ação penal sim, tá? Ambos são crimes abjetos, crimes absurdos e que têm que ser, obviamente, combatidos. Uma questão interessante, gente, é a questão da prescrição. Como assim? Racismo é crime imprescritível, tá na Constituição Federal isso aí, tá? E aí houve uma discussão doutrinária por muito tempo, jurisprudencial também, se a injúria racial também seria imprescritível ou não. Durante muito tempo se achou que ela era prescritível. E aí, em quanto tempo ela prescreveria? Em 8 anos. Como é que eu sei isso? Basta pegar a pena máxima 3 anos, colocar na tabelinha do artigo 109 do Código Penal e descobrir que prescreve em quanto? 8 anos. Hoje, o STJ primeiro, depois o STF, acabaram concordando que injúria racial é sim um tipo de racismo e, portanto, imprescritível. Então, esses dois julgados aqui mostram que hoje, no Brasil, injúria racial é imprescritível, tal qual o que? O racismo, porque não deixa de ser, obviamente, um tipo de racismo. Bom, para concluir, gente, temos a questão ligada às ações penais, então. Então, em regra, a injúria em geral, não estou falando para você, a injúria em geral é ação penal privada. Em geral é isso aí. Exceções. Primeira exceção, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Quando? Quando a vítima da injúria é o presidente ou chefe de governo estrangeiro. Segunda exceção, é de ação penal condicionada à vontade da vítima. 2 casos. Primeiro, se a vítima é funcionário público e a ofensa foi feita em razão da função. E segunda exceção, a segunda questão aqui que entra nessa mesma regra é a questão da injúria racial, que também é ação condicionada. Terceiro ponto, a chamada injúria real, em que eu tiver lesões corporais. Se a lesão corporal que eu tive for uma lesão de natureza leve, por força da Lei 9.099, o crime será de ação penal pública condicionada. Se a lesão que eu tive foi grave ou gravíssima, o crime será de ação penal pública incondicionada. Certo, gente? Bons estudos a vocês aí, tudo de bom. Quem tiver dúvida, por favor, mande lá no canal ou no @Rodrigo Vilela Veiga no Instagram. Um abraço a todos, valeu!